Bom, pessoal, beleza? Vamos começar aqui a nossa revisão, iniciando pela explicação das duas formas de divisão da América. Aqui a gente tem o continente americano e ele pode ser dividido de duas maneiras. A primeira maneira que a gente vai tratar é a físico-geográfica, tá? Ou seja, uma divisão baseada em características físicas, tá? Da geografia física. E que divisão é essa? Aquela que separa o continente americano em três Américas. A América do Norte, que envolve Estados Unidos, Canadá e México. Lembre-se disso daí, o México faz parte da América do Norte, tá legal? E por quê? Porque esses três países estão em cima da placa norte-americana, placa tectônica norte-americana, que coincide aqui com a costa oeste do continente americano, certo? E que depois vai aqui para o centro do Oceano Atlântico, tá? Outra parte aqui é a América Central, tanto no pedaço, tanto na parte continental como na parte do Caribe, das ilhas do Caribe, né? Que acabaram se formando essas áreas aqui como uma pequena placa tectônica, que é a placa tectônica do Caribe, mas também pelo próprio choque entre a placa norte-americana e a placa sul-americana, que aliás é o que define a América do Sul como sendo a América do Sul, certo? Que aí é essa área onde está o Brasil, onde está a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia e outros países aí. Bom, como a gente já falou de placa tectônica, é interessante a gente tratar de alguns assuntos que têm a ver com essa questão das placas tectônicas e da geologia do lugar. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a questão dos terremotos. A gente viu essas 2 semanas, na verdade na última semana, né? Um dia na semana passada e outro ontem, que acabaram ocorrendo 2 grandes terremotos aqui no México, um mais para o sul e outro mais para o centro do país. Realmente, porque o México está próximo aqui do limite da placa tectônica. Outras regiões onde também podem ocorrer terremotos é em toda a costa, em todas as regiões da costa oeste, tanto dos Estados Unidos e Canadá, como da América do Sul. Toda essa área aqui ela é propensa a terremotos. Por quê? Porque ela está no encontro com outra placa tectônica, com outras placas tectônicas, aqui placa do Pacífico, placa de Nazca e tal. Bem, além disso, além da questão dos terremotos, outro ponto interessante e importante é que, agora focando só na América do Norte, que é o assunto desse capítulo, outro ponto é a formação do relevo. Então, em toda essa área aqui, a gente tem a formação de uma grande cordilheira montanhosa, que é subdividida em outros nomes mais regionais, tal, mas a gente pode considerar que tudo isso daqui, inclusive quase todo o México, é a famosa Cordilheira das Montanhas Rochosas. Essa cordilheira é um dobramento moderno, ou seja, é uma área que foi formada pelo encontro entre as placas tectônicas, né? O encontro que gerou a pressão aqui e produziu o dobramento. E isso aconteceu recentemente na história geológica do planeta. Quer dizer, recentemente do ponto de vista da história geológica do planeta. O que significa de uns 200 a 70 milhões de anos para cá. Bom, fora isso, a gente tem aqui no centro dos Estados Unidos e do Canadá uma área plana e baixa que nós chamamos de planícies centrais. É uma outra parte importante do relevo dos Estados Unidos e do Canadá. As planícies centrais, que são áreas de muita produção agrícola,
e pecuária, devido ao relevo plano, que facilitou bastante a mecanização da agricultura nessas áreas aqui, ou seja, o uso de tratores e tal. Além disso, temos aqui nessa região, mais ou menos, uma cordilheira, na verdade um conjunto de serras bem menores, bem mais baixas e bem mais antigas, chamado Montes Apalaches. Os Montes Apalaches não são dobramentos modernos, são áreas de relevo muito mais antigo, de mais de 1 bilhão de anos, e por isso eles estão muito desgastados. Aqui também tem planícies centrais, né? E finalmente aqui a gente tem as planícies costeiras, aqui na costa leste da América do Norte. Planícies costeiras porque ficam próximas da costa. Ok? Beleza. Vamos falar agora então da outra forma de dividir as Américas. Bom, outra forma de dividir as Américas é entre América anglo-saxônica e América latina. Isso daria mais ou menos o seguinte: Estados Unidos e Canadá formam a América anglo-saxônica, assim como também a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Enquanto isso, do México para o sul, pegando então o México, a América Central, as ilhas do Caribe e toda a América do Sul, a gente tem a América Latina. Então, são duas Américas nessa divisão aqui: América do Sul, América Latina e América anglo-saxônica. América Latina e América anglo-saxônica. E qual é a diferença? Qual é o critério utilizado aqui? É um critério econômico, socioeconômico e cultural. Cultural porque na América anglo-saxônica existe a herança inglesa, principalmente, tem também uma parte francesa aqui no Canadá, depois a gente vai tratar disso daí, herança inglesa. Então se fala inglês e a religião principal é o cristianismo protestante, enquanto que aqui na América Latina a gente tem uma herança latina, que é a herança portuguesa e espanhola, tanto na língua como na religião, que é o cristianismo católico, portuguesa e espanhola. Mas também temos uma questão aqui que é socioeconômica. O que significa socioeconômica? Aqui nos Estados Unidos e no Canadá a gente tem países desenvolvidos que tiveram uma colonização de povoamento. Isso é um dos fatores que costuma ser usado para explicar por que eles são desenvolvidos. Porque a colonização de povoamento tinha como objetivo desenvolver a colônia, desenvolver a economia da colônia para o bem da própria colônia, né? Enquanto que aqui na América Latina a gente tem países subdesenvolvidos cujo subdesenvolvimento se originou, teoricamente, da colonização de exploração, ou seja, do fato de que esses países se formaram como colônias que tiveram suas economias organizadas para atender interesses da metrópole, ou das metrópoles, no caso Portugal e Espanha, ao invés de atender os interesses próprios da própria colônia. Ok? Bom, falando agora então dos Estados Unidos, é interessante a gente começar tratando do processo de formação do território americano. E nisso, a gente tem que lembrar que inicialmente os Estados Unidos eram mais ou menos isso daqui apenas, ou seja, o que a gente chama de as 13 colônias, que eram exatamente 13 colônias inglesas que formavam o núcleo inicial de colonização do país. Nesse momento aqui, no entanto, já entre as 13 colônias havia uma diferença
entre o norte e o sul. As colônias do norte eram mais voltadas para comércio. Tá aparecendo esse amarelo aí? Tá, né? Comércio, agricultura de subsistência, ou seja, agricultura voltada para as próprias necessidades da colônia, né? E manufatura simples, não tinha indústria ainda. E além disso, era uma região, uma economia que utilizava muito pouca mão de obra escrava. Já as colônias do sul eram baseadas, né, na chamada agricultura de plantation, que é uma agricultura baseada em 3 elementos: latifúndios, mão de obra escrava e agricultura, monocultura voltada para exportação, no caso, exportação de algodão. Então é interessante a gente reparar que já no começo da colonização, o sul dos Estados Unidos parecia mais uma colônia de exploração, enquanto o norte é bem a cara mesmo de uma colonização de povoamento, ou seja, uma colonização que tinha a economia voltada para suas próprias necessidades. É interessante destacar essa diferença, por quê? Porque ela vai gerar consequências ao longo da história do país. A primeira grande consequência vai ser já no final do século XIX a Guerra de Secessão, que foi uma guerra em que o Sul declarou independência do Norte, porque o Norte queria acabar com a escravidão e o Sul, que tinha uma economia baseada na mão de obra escrava, não queria acabar com esse processo de exploração da mão de obra. Isso acabou gerando uma guerra que durou 4 anos entre o Norte e o Sul. Quem venceu a guerra foi o Norte. No entanto, o Sul, nesse momento, por ter perdido a guerra, por ter sido obrigado a acabar com a escravidão, acabou se tornando a região mais racista dos Estados Unidos. Claro, não que todo mundo seja racista ali, e não que no Norte também não tenha racismo. No entanto, o racismo é concentrado no Sul, onde se formou, por exemplo, a chamada Ku Klux Klan, ou KKK, como eles gostam de chamar, que é uma organização racista que foi fundada por ex-combatentes dos exércitos do Sul que acabaram dando sequência aí à perseguição aos negros e à luta contra a igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos. Bom, e aí, lembrando que a gente teve esse ano, a gente teve há pouco tempo, poucas semanas, um conflito exatamente em Charlottesville, que é uma cidadezinha aqui da Virgínia, né? Então ainda no sul dos Estados Unidos, um conflito bem próprio dessa questão do racismo, porque um grupo que a gente chama de supremacistas brancos, que é um grupo que defende a supremacia, a superioridade dos brancos em relação aos negros, foi fazer uma manifestação nessa cidadezinha porque a cidade tinha decidido retirar uma estátua do General Lee, que foi o comandante das tropas do Sul na Guerra de Secessão. Então ele simbolizava a luta pela permanência da escravidão, e por isso a cidade achou que não fazia sentido mais manter uma estátua de um personagem histórico como esse, e mandou retirar. Só que os defensores da supremacia branca acharam que não, que o General Lee tinha que continuar sendo representado ali e que tinha que continuar sendo homenageado, e foram lá para fazer uma manifestação com cartazes de ódio aos negros, aos judeus, aos católicos, aos mexicanos, aos islâmicos, aos imigrantes em geral. Enfim, são grupos realmente que defendem a superioridade dos brancos em relação a todos os outros povos que possam existir nos Estados Unidos.
Então, para a gente perceber como que essa divisão norte-sul até hoje está presente na vida dos americanos. Mas ainda sobre a formação do território dos Estados Unidos, né, a gente tem que falar um pouquinho agora da expansão, do que transformou essa pequena área aqui das 13 colônias em todo esse grande território, quais as causas e quais as consequências disso. Então, assim, no geral, o que aconteceu é que o governo dos Estados Unidos, já independente, né, depois da independência, isso aqui virou os Estados Unidos, esse governo já independente começou a comprar terras ou tomar algumas terras em conflitos, como principalmente ele fez com o Texas, o Novo México e a Califórnia. Aqui, isso aqui foi tudo tomado do México, né? Então era tudo terra mexicana, tá? Outras áreas ele comprou, por exemplo, toda a Louisiana, que é mais ou menos essa região aqui, da França, a Flórida da Espanha, pegou aqui o Oregon, comprou o Oregon e Washington da Inglaterra, enfim, comprou o Alasca da Rússia, que já está aqui fora do mapa, né? Então ele foi comprando ou tomando terras. Então tudo isso daqui virou território americano, né? Daqui até lá a costa oeste. Mas o mais importante é entender como isso foi ocupado e que consequências isso teve na história econômica dos Estados Unidos. O que rolou, o que aconteceu, né, é a chamada corrida para o oeste, que foi o quê? A expansão do território dos Estados Unidos, exatamente nesse sentido. Os filmes de faroeste falam muito disso, da conquista do oeste distante, né? Far oeste, oeste distante. E esse processo aqui aconteceu basicamente com a imigração de pessoas vindas da Europa, principalmente. Então, o governo americano atraiu imigrantes europeus vindos da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, da Alemanha, da Itália, enfim, de países que estavam com problemas de excesso populacional. Então o governo americano atraiu doando terras para esses imigrantes, expulsando os índios das suas terras e construindo ferrovias para interligar todo esse território e dessa maneira permitir a sua ocupação. Não é bem assim que as ferrovias são traçadas, mas só para entender, né, que todo o território aqui passou a ser coberto de ferrovias. Bem, esse processo de expansão para o oeste a gente chama também de imperialismo interno. Por quê? Porque nessa mesma época os países europeus faziam o que a gente chama de imperialismo em relação à África ou à Ásia, que era o quê? A conquista de colônias na África e na Ásia para ter acesso a mais matéria-prima e a mais mercado consumidor, que era uma forma de expandir as suas indústrias, uma forma de promover o seu crescimento industrial. Então a Inglaterra dominou várias áreas da África, a França dominou várias áreas da África, a Itália, a Holanda, a Bélgica e assim por diante. Sempre com essa perspectiva de dominar essas áreas para poder ter acesso a mais matéria-prima e expandir o mercado consumidor para suas indústrias, permitindo assim que as indústrias crescessem. Esse é o imperialismo. Porém, no caso dos Estados Unidos, o imperialismo foi interno, ou seja, eles conquistaram áreas que foram acrescidas ao seu próprio território e aumentaram a sua própria população para ocupar essas áreas, e com isso, essa população nova de imigrantes que ocupou o interior do país passou a produzir matéria-prima para as indústrias localizadas aqui no Nordeste dos Estados Unidos e passou a consumir as mercadorias produzidas por essa indústria. Então, ao mesmo tempo, os americanos expandiram o fornecimento de matéria-prima e aumentaram o mercado consumidor para suas indústrias, cumprindo assim um processo de industrialização, assim como fizeram as potências europeias. Ok? Bem,
Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos físicos do território americano, dos quais ainda a gente não tratou. Lembra que a gente já falou um pouco sobre o relevo, destacando que aqui na costa oeste a gente tem as montanhas rochosas, no centro as planícies centrais, aqui mais ou menos os montes Apalaches e depois aqui as planícies costeiras, certo? Mas vamos falar um pouquinho de outras coisas que a gente não falou ainda. Vou falar um pouquinho primeiro sobre os climas dos Estados Unidos. A ideia não é que você decore todos os climas, mas que você tenha uma noção geral dos principais climas que atuam aqui no país, né? Então, assim, eu vou destacar 3 climas para vocês. O primeiro deles é o clima mediterrâneo. E eu vou fazer, para explicar um pouco do clima, eu vou fazer um tal do climograma aqui para vocês. Essa região aqui é a região da Califórnia, lembre-se disso, né? Região da Califórnia, o estado hoje economicamente mais importante dos Estados Unidos e também com maior população. E aqui na Califórnia a gente tem uma corrente marítima fria que passa aqui pelo litoral, que acaba fazendo com que se forme aqui um clima mediterrâneo. O que é o clima mediterrâneo? Fazendo aqui um climograma bem simplificado para você, o clima mediterrâneo é assim: a gente tem aquele climograma que representa a temperatura e a chuva ao longo do ano, a variação de chuva e temperatura ao longo do ano. As barrinhas representam a chuva. Então, como é que é a distribuição de chuvas no clima mediterrâneo, lá da Califórnia? É mais ou menos assim, ó. Quer dizer, chove menos no meio do ano e chove mais no começo e no final do ano. E a distribuição das temperaturas? As temperaturas são assim, ó. Mais frio no começo do ano e mais quente no meio do ano. Por quê? Porque a gente tem aqui um clima do hemisfério norte. Então o verão é no meio do ano e o inverno no começo e no final do ano. Mas o interessante de perceber do clima mediterrâneo é que chove mais durante o inverno e chove menos durante o verão. Ele tem um verão seco, ao contrário do que tem a grande maioria dos climas do mundo. Por exemplo, o clima tropical, que é o que a gente tem aqui na nossa região. O verão é úmido e o inverno é seco. Tá? Aqui tem um verão seco no clima mediterrâneo. Essa é a principal característica dele. Outro clima que eu queria destacar para vocês é o clima subtropical, que seria o clima aqui da região da Flórida, por exemplo, né? O clima subtropical, fazendo aqui também um climograma bem simplificadinho, a gente teria mais ou menos o seguinte: já esse daqui entra na normalidade. Ele tem menos chuva no começo do ano, a chuva vai subindo no meio do ano, né? E depois ela diminui aqui no final. E a temperatura acompanha mais ou menos a mesma coisa. É uma temperatura que não cai muito, tá? Porque é subtropical, então não fica muito frio, é mais ou menos como a nossa região sul aqui do Brasil, mais ou menos como o Paraná, né? Então não fica muito frio, mas esfria claramente no inverno, né? E chove mais durante o verão. Então a gente tem um verão chuvoso. Outro clima que é o mais importante, talvez aqui, mais caracteriza assim, os Estados Unidos, mais faz a gente lembrar dos Estados Unidos, é o clima temperado, que fica mais ou menos em toda essa área aqui das planícies centrais e do nordeste do país. Toda essa região aqui tem clima temperado. E esse clima, ele funciona da seguinte maneira, fazendo de novo aqui um climogramazinho, né? Ele é assim: no começo do ano, a precipitação, o que seria chuva, na verdade é neve, e cai menos precipitação, né? Tem menos água indo para o chão, só que na forma de neve. E no meio do ano aumenta e no final do ano diminui novamente. Até aí, tudo bem, parece muito com o clima subtropical. Só que a temperatura aqui é o seguinte: ela cai muito durante o inverno e é bem quente durante o verão. Então no inverno vai para próximo de 0 grau ou até um pouquinho abaixo, né?
E enquanto que no verão a temperatura é bem elevada. É isso exatamente que caracteriza o clima temperado. É um clima com grande variação de temperatura ao longo do ano. E o outro clima que eu queria mostrar para vocês seria o clima do Alasca. Só que o Alasca não está nesse mapa, então eu vou puxar, né, vou apontar lá para o clima do Alasca, que por estar bem mais próximo do Polo Norte, tem um clima que a gente chama de, adivinha? Polar. Faz sentido, né? Clima polar. Bom, o climograma do clima polar, ele vai ter uma curiosidade interessante, que é o seguinte: aqui está o 0 grau de temperatura, tá? Neva muito, precipita muito pouco aqui, sempre na forma de neve, não chove, né? Mas as precipitações são baixas, então você poderia considerar que é um clima mais seco. Porém, no caso da temperatura, o interessante que a gente vai ver é que durante o inverno ela cai muito, chega a cair aqui em torno de menos 45 graus, tá? E durante o verão a temperatura sobe, mas ela fica um pouco abaixo ou um pouco acima do zero, ou seja, não tem um verão de verdade nesse clima, né? Então a grande diferença do clima polar para o clima temperado, por exemplo, é que no clima temperado realmente tem um verão, né? Um verão inclusive bastante quente. Já no clima polar não, é frio o ano todo, ok? Bom, falando agora de alguns outros aspectos, eu queria tratar de dois temas que foram, na verdade de um tema que foi muito falado nas últimas semanas, que é o tema dos furacões, e vou aproveitar para falar um pouquinho também dos tornados, diferenciando furacões de tornados. Então é o seguinte, a primeira coisa importante de a gente falar é que os furacões se formam nessa região aqui do Golfo do México, tá? Aqui é o Golfo do México, o território mexicano está aqui assim, continua aqui, forma um que a gente chama de Golfo, que é uma região de mar mais fechada, assim. Então, aqui tem o Golfo do México, aqui tem Cuba, depois a ilha onde fica o Haiti e a República Dominicana, que são as ilhas do Caribe, as grandes ilhas do Caribe, depois também tem outras ilhas menores que se distribuem por essa região aqui. Os furacões se formam sempre no mar, nessa região. Por quê? Porque é um mar quente, tá? Que alimenta a formação dos furacões. Os furacões eles são formados pelo calor do mar, que forma uma região de baixa pressão atmosférica, atraindo, então como se fosse aqui, por exemplo, uma região de baixa pressão atmosférica, por ser quente, o ar começa a subir da superfície do oceano para as camadas superiores da atmosfera. E com isso, ventos que estão em volta começam a ser atraídos para essa região aqui, né? E acabam dando origem, então, a um furacão. O furacão sempre é uma região, ele sempre ocupa uma região bastante grande, né? Pode chegar a centenas ou até centenas ou dezenas de quilômetros, dura muitos dias e se forma sobre o oceano. A gente teve vários furacões nessas últimas semanas nos Estados Unidos, como por exemplo o furacão Harvey, o furacão Irma, o furacão Katia, o furacão José, e agora hoje eu estava vendo aqui notícias sobre a devastação que o furacão Maria está provocando nas ilhas do Caribe. Então realmente uma sequência bastante intensa de furacões esse ano. Apesar de ser normal ter furacão nessa região e ser normal ter furacões nesse período do ano, a intensidade desse ano realmente está acima do que é de costume, o que faz muitos estudiosos se perguntarem se de repente isso não é uma consequência do aquecimento global, que estaria tornando o oceano aqui mais quente do que o normal e fazendo com que mais furacões se formem. Mas isso ainda vai precisar de estudos ao longo de anos para confirmar se é isso realmente ou não. Bem, e os tornados? Os tornados se formam aqui na região das planícies centrais americanas. Eles são bem pequenos, tá? Eu vou desenhar aqui até como se fosse possível a gente ver, mas não é possível a gente ver de uma distância, como aqui está esse mapa aqui desenhado, né? Os tornados eles têm raios que podem variar aí de 5
a 50, 60, até 200 metros, mas não muito mais do que isso. Então os tornados são muito menores, se formam sobre o continente e duram poucos minutos, duram 15, 20 minutos e acabam. A única questão aí é que eles são mais potentes, os ventos são mais rápidos que os ventos dos furacões. Então, se um tornado passa acima de uma casa, por exemplo, ele destrói a casa inteira, não tem chance. Um furacão, não. Talvez sim, talvez não. Depende muito da construção da casa, depende da força do furacão. Mas não é tão comum assim. A principal consequência do furacão, na verdade, são os alagamentos, porque chove muito quando o furacão entra no continente. Ok?